Muito bem, vamos lá. Nós vamos então para o nosso Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma. O item que nós estamos estudando é o sono e o sonho, a partir da questão 408. E nós já estamos, na verdade, aqui já na reta final desse item, que vai até o 413, e depois nós entraremos nas visitas espíritas entre pessoas vivas, né? Um tema também bastante interessante, que diz respeito à emancipação da alma. Bom, nós vimos aqui nas questões anteriores, quando Kardec fala sobre as percepções do espírito no momento em que ele se encontra em desdobramento, né, vendo pessoas, as ideias se expandindo, o entendimento se tornando mais claro. E aqui, a partir da questão 407, Kardec já traz uma pergunta interessante, porque ele fala sobre em que momento, em que condição o espírito começa a perceber a sua emancipação, né? Então, quer dizer, é necessário, questão 407, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? A resposta que foi dada, então, que nós já vimos: não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Esse torpor é aquele estado de relaxamento, é aquele estado em que o espírito vai gradualmente se desvinculando da sua realidade, quando desperto. Então a gente lembra sempre que o foco que nós mantemos quando nós estamos aqui nas nossas atividades, o nosso raciocínio, a nossa atenção, bom dia Sandra, o nosso raciocínio, a nossa atenção, os nossos movimentos, tudo está relacionado com o mundo físico. E, portanto, é muito natural que o espírito se concentre naquilo que diz respeito, né, à sua realidade. Porém, naquele momento em que o sono vai chegando, a nossa mente começa a ficar um pouco mais relaxada e desligada daquilo que nós estamos fazendo. Esse relaxamento permite ao espírito desviar sua atenção. Não, vou dizer assim, podemos dividir só momentaneamente para o nosso entendimento, quando nós estamos encarnados e quando nós nos consideramos como espíritos, os espíritos imortais que todos nós somos. Quando nós estamos então aqui atentos ao nosso dia a dia, é como nós estivéssemos naquele nosso modo encarnado, né? E depois, no momento de relaxamento, o espírito assume o controle sobre a nossa consciência. Então, isso é apenas a fins didáticos para o nosso entendimento. Então, no momento em que há o relaxamento, o espírito começa então a despertar para os seus interesses. Então ele começa a observar o mundo por uma perspectiva diferente, porque ele já não está mais concentrado em números, em dados, em situações. Ele simplesmente deixa a consciência se expandir. E mesmo que ele continue atento espiritualmente às suas atividades, ele começa a observar essas atividades por uma perspectiva diferente. Porque agora é aquela perspectiva de um pensamento mais elevado, de uma consciência mais desperta. Dudu colocou, né? Aquela famosa batidinha na cabeça no cochilo, né? Exatamente. Quando a gente começa daquele relaxamento, às vezes até, Dudu, nem chega ao cochilo. Porque dependendo, né, isso varia de pessoa para pessoa. Então tem aquelas pessoas que têm uma facilidade maior para poder vivenciar esse relaxamento, enquanto que outros precisam de uma concentração maior, exatamente porque a mente muito ativa, ligada às atividades do dia a dia, isso acaba dificultando o espírito se desprender. Então nós vamos ver ali que fisiologicamente tem pessoas que têm uma maior ou menor facilidade para poder vivenciar essa emancipação, né? Basta a gente lembrar, por exemplo,
é que a emancipação ela é um fator anímico, ela depende de pessoa para pessoa. Né? Enquanto que nós temos aqueles que basta apenas em uma leve distração, um leve desligamento daquilo que está acontecendo, que já é o suficiente para que a sua mente se expanda. E isso, nós temos pessoas, lembrando que nós não falamos daqueles que são espíritas ou não são espíritas, daqueles que são religiosos ou não religiosos, isso é uma condição orgânica, isso é uma condição fisiológica dele. Então ele tem essa maior ou menor facilidade. Então, para algumas pessoas isso pode ser bastante aterrador até, porque vivencia essas experiências de emancipação, muitas vezes em situações em que ele não espera, em que ele não está preparado, e para ele se torna algo bastante assustador. Né? TVP, por exemplo, que você colocou, né? Então essa vivência de você se desvincular para poder vivenciar esse resgate de memórias profundas, vamos dizer assim, né? Trazendo as lembranças até mesmo, né, de existências anteriores, para você se torna fácil, para outros se torna muito difícil. Né? Eu nunca fiz, mas eu imagino que para mim seja muito difícil, porque no momento em que você começa a ter aquela concentração, a mente, na verdade, em vez dela relaxar e buscar essa liberdade do espírito, eu começo, na verdade, a me distrair com coisas do meu cotidiano. Então é difícil você ter essa concentração. E nós temos, claro, que técnicas, né, que vão disciplinando a mente para vivenciar nessas experiências com maior facilidade, como é o caso, por exemplo, da meditação, aquelas técnicas orientais de relaxamento. Então isso tudo é muito fácil, depois de um certo período, de uma certa prática, você consegue se concentrar com mais facilidade nessa experiência. Né? Mas para nós que temos uma mente ativa nas atividades do dia a dia, a vivência das experiências espirituais acaba ficando mais difícil. O Brás lembrou aqui que Valdo Vieira bastava fechar os olhos para isso, né? Então é a maior ou menor facilidade que a gente vê de pessoa para pessoa. Então, saindo aqui dessa questão que foi colocada para nós, se é necessário o sono completo, o colocou não, basta que os sentidos entrem em torpor. Né? E a gente vai perceber que as próximas questões, Kardec vai trazendo para nós aqui alguns exemplos de situações que foram observadas, algumas curiosidades e tudo mais que ele vai apresentando para os espíritos, e aí então eles vão respondendo, mas a gente vai perceber que tudo isso diz respeito exatamente a essa faixa, vamos dizer assim, essa faixa de transição, em que a mente se expande com mais facilidade e o espírito começa de fato a ter consciência de si mesmo e vivenciar essas experiências agora nessa dimensão menos materializada. Então, por exemplo, questão 408. E qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum eco, nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Então, exatamente naquele momento em que o espírito relaxa, Kardec menciona, né? Às vezes você ouve uma frase inteira, às vezes você ouve uma ideia que surge, que parece que ela foi dita e foi ouvida pela nossa audição e não pelo espírito, percebida pelo espírito. Né? Então aqui a gente vai perceber que é uma pergunta relacionada com aquela questão anterior. No momento em que o espírito começa a entrar em torpor, várias e várias pessoas começam então a relatar experiências diferentes, clareza de raciocínio, ideias que surgem, vozes que são ouvidas, imagens que são percebidas, sensações físicas que são registradas. Então cada pessoa tem ali uma facilidade maior ou menor para vivenciar essa experiência durante esse período. Então, qual a razão de ouvirmos essas palavras? É fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar. Então a gente percebe que esse momento de entorpecimento, quando o espírito está acompanhado e tem algum espírito com a intenção de trazer uma mensagem, de se comunicar
seja ela positivamente ou não, porque às vezes quem se comunica é aquele espírito que quer trazer uma certa perturbação, um certo incômodo, através de um processo de obsessão, por exemplo. E às vezes você tem ali um amigo espiritual, um mentor espiritual, ou um espírito que simplesmente está ali próximo e ele quer interagir com você. Então esse momento de torpor faz então com que essa emancipação coloque o indivíduo em contato com essa faixa do mundo espiritual em que ele consegue ter percepções mais profundas. Então essas perguntas que Kardec faz são observadas nas situações mais variadas do cotidiano das pessoas. Isso porque a gente ouve alguns comentários, tem outros, tantos que são vivenciados, que ninguém comenta nada, porque pode parecer algo engraçado, pode parecer algo constrangedor, pode parecer que não vai ser compreendido por aqueles que ouvem, então ele não fala nada, mas a gente vê que tem experiências das mais variadas que são ditas nesse momento, que são relatadas. Então a próxima. Braz lembrou aqui, o fundador da cidade de Palmelo, em Goiás, saía com facilidade tamanha, mais uma vez também a mesma coisa, É a mesma coisa. E principalmente, Braz, a gente percebe que muitas pessoas que vivenciam essas experiências de emancipação têm uma consciência maior, depois de começar a lidar melhor com isso, porque no começo pode parecer assustador, depois se torna algo comum. Ele tem uma facilidade maior de se espiritualizar, já que a realidade espiritual para ele é algo natural, é algo comum. Então ele tem esse entendimento, ele percebe os espíritos, ele vivencia essas experiências e, de acordo com o interesse dele, ele vai se aprofundar nesse estudo para buscar primeiro o entendimento do que são essas experiências de desdobramento, de emancipação. E segundo, de que modo que isso pode se tornar para ele benéfico. E depois, terceiro, quais são exatamente as potencialidades que ele acaba reconhecendo em si mesmo. Aquela facilidade maior ou menor. Quer dizer, o que é, para que serve e de que modo que ele pode vivenciar isso tudo. Então as pessoas começam a buscar isso. E a gente vê, por exemplo, nas mais variadas religiões, como eu comentei há pouco. E aí, então, tendo essa facilidade de perceber o mundo espiritual, cada indivíduo vai viver essas experiências de acordo com a filosofia que abraça. Se nós pensarmos, por exemplo, algo bastante curioso. Imaginemos alguém de uma filosofia, de uma religião, que não tem essa compreensão da interação do mundo espiritual com o mundo físico. Alguém, por exemplo, de uma crença evangélica, em que quando você fala sobre espírito, é algo que é recusado pela filosofia, já que Deus não permite, já que isso é proibido, pode ser proibido doutrinariamente, pode ser não permitido doutrinariamente, mas a pessoa vive isso na sua realidade. Nós já tivemos relatos, por exemplo, no nosso trabalho de atendimento fraterno, de pessoas que vivenciavam a crença evangélica, falando, por exemplo, olha, eu tive contato com a minha avó, o que significa isso? Mas como é que ela vai dizer que ela teve contato com a avó dela, que já desencarnou, que já morreu, dentro de uma comunidade que não aceita a comunicação com os espíritos? E a mesma coisa a gente vai dizer, como é que alguém vai dizer, olha, eu tive uma experiência de desdobramento, e nessa experiência eu percebi coisas, eu tive contato com outros espíritos, então ele simplesmente vai recusar. Ele vai ter que lutar pelo fato da sua crença, impor essa ideia contra a sua própria natureza. Porque isso para ele é comum. Então nós temos pessoas que são médiums, pessoas que têm, através desse fator anímico, essa facilidade de emancipação. Mas no seu dia a dia isso foge completamente à sua realidade. Então, ou ele aceita isso e procura se desenvolver no seu entendimento, na sua vivência, ou ele se recusa e acaba depois guardando isso para si mesmo, que muitas vezes acaba trazendo até muitos transtornos, porque ele vivencia isso com maior facilidade, mas ele recusa isso pelas suas crenças. Então ele mesmo acaba criando depois os seus bloqueios. Então por isso a gente percebe que isso faz parte da natureza humana. Agora, como cada indivíduo vai lidar com isso, é uma outra história. Principalmente porque nessa relação que nós temos do mundo físico com o mundo espiritual,
nós vamos encontrar ali muitas histórias, muitas fantasias, muitos mitos que são criados em torno disso. Basta a gente lembrar que a própria ideia de espíritos está relacionada com fantasmas, por exemplo. E como é que a gente vai pensar em alguém que tem medo de fantasma, e enquanto que ele poderia simplesmente entender que aquele ser, aquela entidade que entra em contato com ele é um espírito que desencarnou? Então a gente vai criando, né, esses bloqueios, vai criando essas ideias equivocadas, vai desenvolvendo essas ideias equivocadas, e depois isso dificulta o próprio potencial que todos nós temos como espíritos encarnados que somos. Por isso que é uma grande dificuldade para nós estarmos encarnados e perdermos temporariamente e de uma forma mais clara, mais consciente, nós perdemos a consciência da realidade de que nós somos espíritos. Isso dificulta bastante a nossa própria vivência no mundo espiritual. Por isso depende de cada indivíduo se desenvolver e compreender. Então esse é o papel, inclusive, que a própria doutrina espírita tem de trazer de um modo didático, trazer de um modo racional, chamando muito mais atenção da nossa razão do que das nossas crenças e das nossas paixões. Porque a partir do momento em que você consegue compreender racionalmente a nossa própria natureza, o que nós vamos observar? A maior facilidade de lidar com essas situações. E até mesmo que você não vivencie isso tudo, nós teremos a oportunidade de perceber pessoas à nossa volta, situações à nossa volta, que estão relacionadas com essas experiências. Então vamos lá, avançando um pouquinho mais, Kardec colocou para nós então aqui a questão da audição. Pessoas que ouvem num momento de torpor. Questão 409. Mais uma vez aqui, mais uma situação apontada, observada no dia a dia ali das relações das pessoas ali envolvidas nesse trabalho de embasamento da doutrina. Doutras vezes, questão 409, doutras vezes no estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Então nós vemos que tecnicamente não existe aqui uma pergunta que Kardec faz sobre algo pontual, algo específico, objetivo. Ele traz alguma coisa genérica que de repente alguém comenta. Que às vezes eu fecho os olhos e eu vejo uma coisa muito nítida, e aí Kardec pega e traz isso. Hoje nós teríamos oportunidade de fazer muito mais perguntas, por uma questão de uma maior facilidade na divulgação dessas informações, e até mesmo de alguns estudos que são feitos a esse respeito. Quando nós temos, por exemplo, nas neurociências, quando nós fazemos aquele eletroencefalograma, ou fazemos ali alguns exames que vão mostrando o estado de consciência da pessoa. Nós temos aqui em São Paulo, o Instituto do Sono, que é coordenado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em que eles fazem estudos diversos a respeito do sono. Então você tem uma pessoa, ela se deita numa maca confortável, num ambiente tranquilo, relaxante, e ele coloca então tipo aquela touca de natação. E essa touca de natação, ela tem ali vários eletrodos que captam ali os impulsos elétricos do cérebro. E eles conseguem então mapear o momento em que o indivíduo sai do estado de vigília e começa a entrar no estado do sono. Essa fase de transição, essa fase de mudança, é exatamente ali no momento em que o indivíduo começa a entrar nesse estado de torpor e o espírito acaba depois se manifestando. Mas para o estudo em si, é apenas estudando a reação do cérebro no modo como ele se comporta no momento em que o indivíduo relaxa. Então, se nós pegarmos esses exames que são feitos nesse laboratório, porque ele estuda sobre o Instituto do Sono, ele é voltado principalmente para estudar os distúrbios do sono. E nesses distúrbios do sono nós vamos encontrar sonhos, nós vamos encontrar pesadelos, pessoas que têm aquelas agitações durante o sono,
Então eles procuram estudar isso, mas imaginemos se nós pudéssemos pegar esse mesmo caminho de pesquisa, essa mesma linha de pesquisa, e começarmos a pensar sobre a presença do espírito, sobre a realidade do espírito durante esse momento em que o indivíduo encarnado, obviamente, começa então a relatar as suas experiências. Isso é bem interessante da gente ver. Então Kardec fala sobre a audição, ele fala aqui sobre as imagens. Primeiro ele falou sobre ouvir, agora ele fala sobre ver. É a mesma coisa, cada indivíduo vai ter uma experiência específica de acordo ali com a sua constituição física e de acordo com o seu entendimento. A Angelina colocou aqui, né, quando inicio a meditação, observo se as energias são positivas ou negativas no ambiente, né, pelas cores que vejo, né, e muitas vezes também, Angelina, a própria vibração do ambiente. Você percebe ali, né, uma pessoa que, por exemplo, ela não é necessariamente médium, mas ela tem essa sensibilidade mais aflorada, ela consegue ter essas percepções. Os seus sentidos como um todo começam a ficar mais desenvolvidos. Porque esse momento de transição, isso porque nós estamos falando ali, tentando identificar o momento em que esse tipo de, entre aspas, transe acaba acontecendo. Agora, quando está ali devidamente adormecido, aí as experiências são das mais variadas. Então a pergunta que foi colocada aqui para nós sobre a respeito das imagens. Que há aí efeito da visão ou da imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então, nesse caso, o sonho que ele relata para nós aqui é exatamente a vivência do espírito durante o desdobramento. Agora, no estado de torpor, são as percepções que começam a aflorar. As percepções que começam a ficar mais claras. Exatamente no momento do entorpecimento. Então, mais uma vez, qual é o limite em que o espírito começa a vivenciar as experiências do espírito durante esse momento? Cada indivíduo, então, tem ali a sua experiência com maior ou menor facilidade. 410, vamos em frente, porque Kardec continua ainda trazendo para nós ali relatos diversos. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Então é aquele momento em que o espírito começa a ter ali uma liberdade da sua mente, né, liberdade de consciência, e no momento em que ele desperta, ele não consegue se lembrar. Ele pode ter ali uma vaga impressão, um fragmento das ideias que teve. Eu tive a impressão de que eu lembro de alguma coisa que eu pensei naquele momento, uma imagem que me veio, mas eu não lembro exatamente o que era. E aí a gente vai ter algo bastante parecido com aquilo que nós já vimos nas questões anteriores, da dificuldade que nós temos de ter clareza sobre as recordações do sonho. Não consigo me lembrar exatamente sobre o que eu sonhei, mas eu guardo uma impressão positiva ou negativa daquilo que eu experimentei. Pode ser algo agradável, pode ser algo prazeroso, pode ser algo assustador, mas não se lembra exatamente do que é. E por que isso tudo? Porque o corpo físico, no caso, o cérebro, pelo fato de não ter vivenciado essa experiência conscientemente, ele não tem a capacidade de reter essas imagens. Diferentemente de algo que nós fizemos no dia anterior. Eu fiz tal trabalho no dia anterior, eu realizei tal tarefa, eu fui em tal lugar, eu conversei sobre tal assunto, e isso para mim ficou bastante claro. Eu me lembro que eu fiz isso ontem. Agora, isso durante o sonho, por que isso? Por que nós temos essa dificuldade? Os espíritos relatam exatamente isso, porque o cérebro não registra. A mente sim, mas o cérebro não. Como diferenciar uma coisa da outra? Então, nesse caso aqui, as ideias que surgem, mas que elas se apagam no momento em que o indivíduo acorda. De onde vêm essas ideias? Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude.
também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Aqui é interessante a gente ver essa expressão. Goza de suas faculdades com maior amplitude. Essa amplitude de consciência, que é exatamente aquilo que os espíritos comentam, né? A liberdade que o espírito tem. Quando encarnado e ele parcialmente se liberta do corpo, ou quando ele desencarna e o espírito consegue então ter pleno raciocínio e uma capacidade clara de analisar tudo aquilo que ele está vivenciando. Ele tem ali recordações mais claras, um raciocínio mais claro, um raciocínio mais lógico. E é algo que nós só vamos experimentar definitivamente estando no plano espiritual. Porque para nós, por enquanto, são experiências que nós vivenciamos através desses sonhos, através dessa emancipação, que pode ser parcial ou pode ser total, mas ainda assim a nossa lembrança acaba ficando prejudicada pelo fato de que no estado de vigília nós não temos clareza. Então como é que nós podemos entender essa amplitude de consciência que o espírito tem? Somente estando no plano espiritual e experimentando diretamente esse tipo de vivência. Kardec então faz aqui um complemento da questão 410A, e ele diz assim: de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que por esquecê-los não os podemos aproveitar? Então, já que nós temos esses conselhos, temos essas ideias, e no momento em que nós voltamos e despertamos, nós então não nos lembramos daquilo que foi experimentado, qual a utilidade disso tudo então? Essas ideias, respondem os espíritos em regra, mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente o espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Então é algo que também nós aqui não conseguimos ter uma compreensão clara, porque como que o espírito pode aproveitar essas experiências se ele não se lembra fisicamente? Quer dizer, para nós espiritualmente, essas experiências ficam de alguma forma registradas. Um alerta, um chamado, uma ideia, um conselho, uma ameaça. Então, durante o nosso momento, e eu sempre insisto nessa expressão, quando a gente comenta assim, você pode não se lembrar dos fatos, mas nós registramos as impressões. Então é algo que fica ali aceso na nossa consciência, direcionando as nossas ações, direcionando o nosso raciocínio. Mas eu posso não me lembrar quando, não posso me lembrar exatamente o que aconteceu, quais foram as ideias, quais foram as palavras, quais foram os encontros, enfim, aquilo que eu vivenciei durante esse momento. Quando eu volto, embora apagado da minha memória, fica então aquela impressão, aquela sensação agradável ou desagradável de que algo precisa ser feito. E muitas vezes é como se o espírito ficasse, o indivíduo no seu estado de lucidez, no seu estado de vigília, é como se ele ficasse incomodado para fazer algo que ele não sabe o que é. Para ir para tal lugar, para fazer tal coisa. Então, esse aviso, quando ele é muito marcante, ele pode deixar essa impressão. Não nos lembramos dos fatos, mas guardamos as impressões. E algumas vezes esses fatos vêm de uma forma fragmentária, pequenas imagens que a gente não consegue encontrar lógica. Sonhei com alguma coisa, tive alguma impressão. Então, essa questão que Kardec coloca até aqui, então, ele vai trazendo para nós ali as experiências que nós vamos vivenciando e quais seriam as explicações a partir da visão espiritual da emancipação. Questão 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Aqui já muda, então, aqui já vira a página daquilo que Kardec apresentava a respeito da emancipação, e ele começa a trazer para nós agora sobre a consciência da desencarnação. E aqui é algo bastante interessante, Até porque o indivíduo, quando ele tem essa impressão, nem sempre ele comenta, ele pode sentir uma angústia, mas lembrando sempre que quando se fala sobre morte,
existe um tabu entre nós, é aquela coisa, né? Não vou comentar nada porque vai que eu falo e acontece. Então ele tem aquela impressão, aquela sensação, e aí acontece da desencarnação. Como é que nós vamos saber que ele já tinha essa impressão antes, depois que ele desencarnou? Então é algo bastante subjetivo. E dado que algumas pessoas comentam isso dentro do seu círculo pessoal, dentro dos seus momentos ali de terapia, ele comenta que teve essa sensação, que teve essa impressão, e que isso depois acaba ficando registrado pela família, dizendo, não é mesmo que ele comentou sobre isso e isso aconteceu? Mas aí muitas vezes, até porque, né, a gente lembra que causa e efeito. Né? Qual é a causa, qual é o efeito? O efeito é a sensação, qual é a causa? É o espírito tendo consciência daquilo que ele está vivenciando? Ou simplesmente ali nós vamos perceber que o espírito, que o indivíduo, vivendo num certo ambiente, construindo relações, ele próprio vai construindo essa ideia da morte. Alguém que vivencia, por exemplo, situações perigosas, não necessariamente envolvidas com crime, mas ali por um tipo de trabalho, por um ambiente onde ele se encontra, em que existe aquele clima de uma ameaça constante, ou de algo que pode levar para esse caminho. Então, do nosso ponto de vista, assim como acontece também em várias e várias outras situações, que a gente já comentou, né, que você ou você olha da perspectiva terrena, olha da perspectiva de encarnado, a gente não consegue entender exatamente qual é o mecanismo de trás de tudo isso. Mas quando você olha da perspectiva espiritual, você vê com clareza que realmente, por exemplo, aquelas sensações têm lógica. Então, para nós, acaba ficando muito difícil de definir uma coisa da outra, estando aqui da nossa visão, da visão terrena. Mas da visão espiritual, isso é claro. É a mesma coisa que acontece da mediunidade. Aquele indivíduo que é médium, ele pode dizer, olha, eu estou percebendo um espírito. Quer dizer, como é que você vai ter certeza que aquela pessoa que está relatando isso, de fato está vivendo uma experiência mediúnica? Agora, quando você olha do mundo espiritual, você vê um espírito do lado dele. Então, do nosso lado aqui de encarnado, é muito difícil nós definirmos e termos clareza sobre as situações que são vividas. Pode ser um delírio, pode ser um deslumbre, pode ser uma fantasia, pode ser uma realidade. Então, esses relatos que vão sendo trazidos, nós consideramos como relatos de boa-fé. É alguém que disse assim, realmente eu estou percebendo isso, realmente eu tive essa sensação. Então, nesse momento aqui, questão 411, voltando para ela, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Aqui eu me lembro de uma cena que vocês provavelmente devem se lembrar, que era relacionado com Ayrton Senna, no dia do acidente dele lá em Imola. Né? Isso foi em 1994, se não me engano, 95. Não me recordo exatamente quando foi. Se vocês puderem pesquisar, por favor, quando foi ali a morte de Ayrton Senna. Então, ele estava... Uma cena que foi mostrada nos boxes da Williams, né, que era a equipe por onde ele corria, era o momento em que ele estava se preparando para poder participar do treino. E aí, então, ele estava atrás do carro dele, colocando as duas mãos ali no aerofólio do carro, e ele estava assim meio que concentrado em alguma coisa. E aí começavam a dizer, olha só, ele estava sentindo que alguma coisa ia acontecer. E a primeira coisa que a gente coloca é, primeiro, como é que alguém pode saber o que o outro está sentindo? E segundo, o que ele estava pensando exatamente naquele momento? Será que ele estava pensando realmente em algo, algum temor, algum receio da sua desencarnação? Ou ele estava simplesmente ali pensando como é que ia ser a estratégia de corrida dele? Né? Então, quer dizer, às vésperas ele estava para desencarnar. Algumas horas depois ali ele sofreria o acidente e desencarnaria. Mas será que ele tinha essa impressão? A questão é, nós não vamos saber. Por que não vamos saber? Porque ele desencarnou e não contou para ninguém.
a menos que ele tenha falado sobre isso no seu mundo íntimo, o que poderia para muitas pessoas revelar algum tipo de misticismo, ou algum tipo de temor, ou algum tipo de fraqueza, e ele simplesmente não comenta. Então é assim, e nós vamos perceber essa ideia da morte que surge para algumas pessoas e elas não comentam. Então, por exemplo, quantas pessoas estão nesse momento saindo de casa e não voltarão para casa porque vão desencarnar? E no momento em que essas pessoas estão caminhando para esse destino fatal, que é a desencarnação, quais são as sensações que acontecem naquele momento? Até porque a gente lembra que o espírito ele pressente o momento da sua desencarnação partindo do princípio de que ele próprio programou o momento do seu retorno ao mundo espiritual. E essa é uma experiência tão marcante, uma experiência tão impactante, que certamente ela não passa despercebida pelo espírito. Mas como isso é vivenciado? Como nós vamos vivenciar o momento da nossa desencarnação? E quando eu falo para vocês assim, quantas pessoas não voltarão para casa, nós falamos do mundo como um todo. Tem um site que ele é um site oficial, que ele traz para nós uma estimativa da população mundial em tempo real. Então ele tem um reloginho mostrando ali que nós temos hoje aproximadamente ali 8 bilhões e 300 milhões de pessoas. E ele coloca tem outro reloginho que coloca quantos nascimentos estão acontecendo agora e quantas mortes estão acontecendo agora. E nós podemos ver ali que a cada segundo existe uma atualização de quantas pessoas estão morrendo. E analisando esse grande fenômeno da morte, como é que nós podemos dizer o que sente cada pessoa nesse momento? Essa sensação, ela já vem de alguns dias ou é uma sensação que acontece dizendo, chegou minha hora? Agora não tem mais volta, não tenho como escapar. Como relatar tudo isso? Né? Me dá um ok, pessoal, está todo mundo quietinho aí? Só para saber se está tudo em ordem? Por favor. Senão vai acontecer igual da outra vez aqui, eu estou falando sozinho e... Beleza, então, obrigado. Então vamos lá. Então, como foi colocado para nós aqui, é um pressentimento que ele tem. E algo isso muito marcante, porque isso faz parte da natureza humana. Essas milhares de pessoas que vão morrer hoje, cada uma delas está vivendo ali uma experiência específica, uma experiência muito subjetiva, em que ela vai sentir aquele momento de tranquilidade, porque ela lida bem com essa situação da morte. Outras vão se sentir angustiadas, apavoradas, assustadas, aquela sensação de que vão morrer e de fato chegam a morrer. Tudo isso então são experiências variadas que o espírito sente. Questão 412 diz para nós aqui, penúltima desse item aqui. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Então essa questão 411, a gente vê que ela ficou meio perdida aqui, né? Porque estava falando sobre pressentimento da morte, enquanto estava falando sobre emancipação, né? Mas, vamos lá. Então, o espírito se cansa fisicamente por causa das experiências do espírito? O indivíduo se cansa fisicamente por causa das experiências do espírito? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. Isso aqui é uma resposta bem marcante, né? Bem conhecida, né? Então imagina aquele poste na rua, um balão amarrado a ele, enquanto o balão fica sendo agitado pelo vento, através ali daquela corda, o poste também vai balançando, né? Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Aqui nós vamos observar não apenas as atividades do espírito, mas também quando nós tratamos do campo vibracional. No caso, por exemplo, de pessoas que durante o sono vivenciam experiências de obsessão, existe ali não apenas o estresse mental e emocional vivido pelo indivíduo, mas também ali aquela drenagem das suas vibrações, o envolvimento com vibrações de baixo teor, tudo isso então vai interferindo no físico do indivíduo. Porque nós lembramos, né, o espírito
vinculado, né, envolto no seu perispírito, transfere para o corpo físico todas as energias que ele absorve e que ele depois irradia sobre o seu organismo. Se são energias positivas, né, tanto que nós estudamos a respeito da prece. A Joana de Ângeles, ela lembra, né, que a prece é como descargas de energia que você irradia pelo seu corpo. Se a prece traz para nós esse entendimento dessas energias que são irradiadas sobre o nosso corpo, nós podemos falar não da prece especificamente, porque nós temos uma dificuldade de relacionar preces com vibrações mentais. A gente relaciona muito preces com um momento específico, para muitos até um momento de ritual. Então o que nós vamos encontrar nesse momento então? É a mente do indivíduo trabalhando, gerando energias de uma determinada frequência, que pode ser energias salutares ou energias perniciosas, deletérias, que vão ali trazer para ele algum prejuízo, e ele vai irradiar isso sobre o seu organismo. E essa questão da energia também é pouco compreendida pela nossa ciência tradicional. O médico não fala para você, olha, para um pouquinho, mentaliza que você vai melhorar. Ele vai falar para você, toma essa medicação, que isso vai te fazer bem. Então nós não temos ainda uma relação clara a respeito, né, um entendimento claro a respeito do potencial da mente sobre o efeito do espírito. Isso tudo está muito relacionado com filosofias, com religiões, mas não com ciência. Então, da mesma forma que a mente produz esse tipo de essas descargas energéticas, que vão ser positivas ou negativas, aqui a gente vai lembrar que as experiências vivenciadas pelo espírito durante o seu momento de emancipação, da produção mental que ele tem, ou das influências que ele sofre, influências que são positivas ou negativas, vão repercutir sobre o seu organismo, fazendo com que ele se recomponha fisicamente. E não é apenas o descanso do corpo físico, mas também a respeito das atividades do espírito, que vão fortalecer o seu organismo, como também experiências que ele vai vivenciar que faz com que ele se torne ali, que ele fique mais desgastado, mais cansado, por causa da atividade que foi realizada, ou por causa dos eventos que ele vivenciou nesse momento. André colocou, então é por isso que podemos acordar cansados, além do cansaço normal do corpo? Segundo os espíritos, sim. Porque dependendo da atividade que nós fazemos, lembrando sempre, né, André, fala professor, bom dia, lembrando sempre que as atividades do espírito, elas estão muito relacionadas com as atividades do nosso dia a dia. Quando nós falamos sobre o efeito que isso provoca mentalmente para todos nós. Muitas vezes você está, por exemplo, numa atividade de assistência, em desdobramento, talvez ali sem consciência desse fato, mas você está mentalmente ali ativo naquela atividade, e aquela atividade acaba sendo muito estressante. Porque não tenhamos essa ilusão de que o fato de você trabalhar no bem não vai trazer para você um efeito que muitas vezes pode ser bastante desgastante. Imaginemos, por exemplo, existe são muitas atividades nobres que nós vamos encontrar no mundo. Imaginemos, por exemplo, um voluntário da Cruz Vermelha. Imaginemos essa instituição prestando assistência num lugar de crise, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, lá em Brumadinho, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, como acontece em outros países em conflito. Qual o estado mental e emocional dos voluntários que trabalham ali? O fato dele ser da Cruz Vermelha e ser credenciado de uma pessoa que presta uma atividade extremamente nobre, não é garantia de que ele vai conseguir se sustentar mentalmente para isso. É claro que as atividades do mundo espiritual, existe ali uma assistência, existe um suporte, assim como também nessas mesmas atividades que nós fazemos aqui no mundo físico, porque quando a Cruz Vermelha está atuando, imaginemos uma Cruz Vermelha espiritual também junto ali. Não são pessoas sozinhas, solitárias, largadas no meio de uma tragédia para tentar ajudar. Imaginemos os voluntários que trabalharam na época daquele tsunami que aconteceu lá em Sumatra, onde mais de 240 mil pessoas desencarnaram ao mesmo tempo. Imaginemos as forças espirituais que atuavam ali,
Aliás, essa experiência ela foi relatada no livro Transição Planetária, psicografada pelo Divaldo, que fala exatamente isso, de toda a mobilização espiritual que aconteceu durante aquele período de assistência, relatando os sofrimentos dos espíritos, relatando as equipes espirituais de diversas partes do mundo que foram até ali para poder prestar assistência. Então, o espírito que trabalha nesse tipo de atividade, ele também se desgasta. Não é necessariamente ele vai para um lugar vicioso, onde ele vai sofrer obsessão, onde ele vai sofrer o desgaste vibratório. Muitas vezes ele está fazendo um trabalho no bem. Mas ele não tem essa capacidade de diferenciar aquilo que pertence ao sofrimento do outro e aquilo que pertence a ele próprio. Eu me recordo, no momento em que eu comecei a trabalhar na área de enfermagem, lá na minha juventude, quantas e quantas vezes eu ia para casa tomar banho e chorava embaixo do chuveiro porque o paciente tinha morrido. Você está ali tomando banho, você está ali lavando a cabeça e de repente começa a chorar porque você lembra do paciente que morreu. Várias vezes eu vivenciei essa experiência, para não trazer para casa a dor que você vivenciava no hospital. E quantas vezes isso acontece com profissionais da área de saúde, com profissionais da área de assistência, com profissionais que trabalham como voluntário, com voluntários que trabalham nesse tipo de atividade. Pessoas que vão para o centro espírita prestar um serviço, quando chegam em casa desmoronam ali porque vivenciaram uma situação dolorosa, como no atendimento fraterno, ou no trabalho mediúnico, ou no trabalho assistencial. Então, às vezes, esse desgaste que o espírito sente está... E não, isso é uma realidade, Dudu, né? Todos nós somos humanos e nem sempre temos essa facilidade de diferenciar. O próprio Chico, quantas vezes ele mesmo relatava que chegava uma mãe ali pedindo orientação, pedindo ajuda sobre um filho que desencarnou, e ele chorava junto com a mãe. E não era encenação, era a dor que era vivenciada, e o Chico, a gente sabe que ele tinha ali uma capacidade de absorver muito mais do que palavras, e das imagens que ele via, ele absorvia de fato aquilo que a outra pessoa sentia. E depois chegava em casa para poder dormir, para poder descansar, estava ali completamente desgastado pelo fato de lidar com o sofrimento dos outros. Então isso é algo bastante real. Dudu colocou que está fazendo ali a boia, né, Dudu? Beleza. Então, quer dizer, esse desgaste, André, que a gente colocou, o espírito, então, em atividade, ele pode fazer com que, dependendo do tipo de atividade e do modo como ele se relaciona com essa dinâmica do mundo espiritual, ele fazendo com que seu corpo físico também se desgaste. As contrações físicas que ele vivencia, os desgastes emocionais e mentais que depois ele transfere para o seu corpo físico durante o dia a dia. E nós não estamos falando aqui de obsessão. Porque a obsessão é um caso à parte, é o momento em que aqueles espíritos que desejam influenciar negativamente uma pessoa trabalham mentalmente, vibracionalmente para prejudicá-lo. Imaginemos que nós não estamos tratando desse tipo de influência. É apenas o espírito fazendo ali a sua atividade no mundo espiritual. Que aí pode ser positiva ou negativa, como nós vimos. Deu para organizar, André? Deu para ter um entendimento sobre isso? Eu trouxe aqui várias ilustrações só para a gente poder ter ali uma ideia do que acontece com a gente no nosso cotidiano. E como espíritos nós não somos diferentes. André Luiz, por exemplo, comenta, Filomeno de Miranda também comenta a respeito das caravanas que são enviadas para esse lugar, para lugares diversos, para assistência. Imagina aquele espírito que começa a trabalhar nessa área, que ele não está preparado para isso, e a gente vai lembrar daquele caso que nós tivemos aqui na nossa sala, quando nós falávamos sobre aquele acidente aeronáutico, que André Luiz queria estar presente no momento do resgate. Não, você não pode ir. E por que não pode ir? Porque primeiro ele vai como curioso, e ali naquele momento não é momento para curiosidade. Ali é momento de trabalho, é momento de assistência. E os espíritos que estão ali envolvidos são espíritos preparados e capacitados para fazer aquilo. Porque como eu comentei com vocês naquela época, e a gente reforça agora, precisa ter estômago para trabalhar com isso.
de você ver corpos dilacerados, corpos mutilados, espíritos sofrendo, crianças ali que foram, né, a gente lembra até a nossa querida Cecília, que trouxe para nós a experiência lá de Gaza, né, que eles estão vivenciando, assim como na Ucrânia, quantas mães e quantas crianças estão desencarnando. Quem são os espíritos que estão ali na linha de frente, trabalhando no resgate desses espíritos? Qual o estado emocional que eles estão vivendo ali? Quantos espíritos desencarnados estão em desdobramento também participando dessas atividades? E esses encarnados, depois que voltam para a sua condição natural de encarnados aqui, para vivenciar o seu dia a dia, como é que eles acordam? Então a gente vê a complexidade que é o trabalho mental do espírito na influência que existe no corpo físico. Hermes aqui, né, ontem pela manhã, né, estive em um crematório, né, colega nossa da Casa Espírita se libertou do vaso orgânico, né? Então, quer dizer, também é algo difícil ali, né, quem trabalha nessa área. Né? Influência é uma ação, né? Mediunidade é uma faculdade. Interessante isso, sim. Dudu lembrou também, né? Aliás, sei que, aliás, o que foi falado por Cecília foi falado ontem no Jornal Nacional na Globo, também viu, Dudu, sobre mães e crianças, né? Inclusive saiu uma nota antes de ontem. Eu lembrei disso, dizendo que nas próximas 48 horas, até 14 mil crianças poderiam morrer naquele conflito de Gaza. Né? E também quando eu vi essa notícia, eu falei, na hora. Eu falei assim, olha só, a Cecília já tinha soltado para nós essa notícia e ela se confirma através das estatísticas dos meios de comunicação. O André lembrou, né? Sei que não tenho a menor condição psicológica de lidar com essa situação de guerra e destruição, seja aqui ou lá, né? Eu, durante muito tempo, Andréia, eu pensava assim também, né? Eu falei, nossa, porque eu lia bastante, né? Os romances, as histórias, e a primeira coisa que eu falava assim, olha, quando eu desencarnar, eu quero trabalhar com equipes de resgate para poder ajudar nessas situações de desastres e catástrofes. Aí a maturidade vai chegando e a gente fala, será que eu teria estômago para isso? Será que seria tão simples assim? Não, eu vou lá. Chega uma hora que, né, junto com os resgatados, estaria eu também deitado ali para poder me recompor diante das tragédias que são mostradas, né? Então são situações bem estressantes. Por isso que quando são estressantes para o espírito, o corpo físico também sente. Porque a gente lembra que o nosso cérebro, né, ele é um mecanismo que ele libera muitos hormônios no nosso corpo. E esses hormônios fazem com que reações que são muito impactantes no nosso organismo. Por isso, então, quando os espíritos trouxeram aqui, só de uma forma ilustrativa, dizendo que o espírito, quando o balão se agita, o poste chacoalha. Imagina esse balão no meio de uma tempestade. O que acontece com o poste? Dependendo daquilo que o espírito vivencia, ele pode chegar assim a levar uma crise tão grande em que o corpo físico pode até sofrer ali lesões. Um aneurisma, por exemplo, um derrame que o espírito sofre devido ao grande estresse que o espírito vivencia naquele momento e acaba afetando o seu corpo físico. É impossível de acontecer isso? Não é impossível. Porque nós falamos da atividade da mente, e a mente influencia o corpo, e o corpo depois sofre os seus efeitos. Valeu, professor, camarada você. Tá arriscado ao balão separado do poste. Pois é, de acontecer dessa desencarnação. Às vezes o estresse pode ser tão grande vivenciado pelo espírito que o corpo físico dele, se já é um corpo frágil e tudo mais, acaba simplesmente sucumbindo. Quantas a pessoa estava dormindo e de repente, né, eu usava a pessoa acordava morta, né? Se ela estava morta, ela não acordava, né? Mas, ou seja, chegava de manhã, estava simplesmente ali o corpo, a pessoa morreu, mas o que fez ela morreu? E aí eu me lembro do Richard Simonetti, quando ele escreveu aquele livro Quem Tem Medo da Morte, e eu vi uma palestra dele, uma entrevista, na verdade, que ele deu para a TV Mundo Maior, e ele comentava sobre os detalhes desse livro.
E ele falava assim, aquela pessoa que estava dormindo, aí morreu. Aí as pessoas dizem, nossa, mas que maravilha, ele morreu como um passarinho, né? Coitado do passarinho, né? Ele morreu como um passarinho, ele morreu tranquilo. Deus sabe o que ele viveu espiritualmente que o levou à morte. Foi somente o corpo que acabou se desligando e o espírito se desprendeu e foi para o mundo espiritual? Ou foi alguma coisa que o espírito vivenciou que o levou à desencarnação? Essa é a grande questão que a gente acaba percebendo. Por isso, assim, a mente ela é muito poderosa e ela gera efeito sobre o corpo físico. Meu pai deitou-se para dormir à noite e acordou do outro lado, né? A passagem parece que foi tranquila, né? Aqui. Lá não sei como, né? Pois é. O Brás lembrou aqui, né? Lembro-me que quando li a coleção Luiz Sérgio, ele reclamava cansaço desses trabalhos de resgates, né? Pois é, então, isso é normal. Porque o fato do espírito estar desencarnado, a gente se esquece do fator emocional, do fator psicológico, dos estresses que são vivenciados, tudo isso. Agora você vai dizer que essas mortes de crianças estão relacionadas ao que fizeram no passado? Não saberia dizer. Olha, Dudu, o que a gente pode colocar é sempre que toda causa, todo efeito tem uma causa, né? E que muitas vezes aquilo que tem a aparência da inocência, e a gente lembra aquele título do livro Nossos Filhos São Espíritos, né? Então, quer dizer, se a gente pensar que isso simplesmente acontece baseado, sem pensar na misericórdia de Deus, a gente vai achar tudo isso injusto. Então, assim, o que a gente faz é não ficar julgando, mas a gente pensar sempre naquilo que melhor pode ser feito para esses espíritos que estão desencarnando. Então, automáticas, eu também não procuro nem fazer nenhum tipo de análise muito objetiva, porque a gente não tem informações suficientes para isso. As nossas informações são baseadas no agora e naquilo que a gente vê. Mas suas histórias, que têm as suas necessidades, que estão vivendo as suas experiências, né? Você tem como me mandar a mensagem da nossa querida Cecília, né? Não pude assistir essas aulas, né? Eu tenho ela aqui, depois eu te mando. Eu mando sim, André, pode deixar. Eu vou guardando sempre, né? Toda a mensagem que chega eu guardo aqui. Então é isso, meus amigos. Só para a gente finalizar, para vocês verem aqui como rendeu essa questão, né? Quando a gente começa a analisar o que o espírito vivencia, na verdade ela já é a última. Então terminamos por aqui. Próximo tema que a gente vai estudar na semana que vem, visitas espíritas entre pessoas vivas. São